Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. A gente está nesse momento difícil, né? Aguardando para que passe logo e as aulas voltem. Tô com saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem e a gente vai continuar os conteúdos que a gente não terminou e conteúdos novos por aqui, tá? Por enquanto, pelo menos a gente tem que continuar estudando. E uma forma de estudar é gravando as videoaulas, vocês assistindo e a gente continuando fazendo as atividades da apostila, tá? Eu tô aqui hoje para falar com o nono ano A, meninos e meninas do nono ano, tô com saudade de vocês. Vocês são terríveis, mas eu gosto de vocês. E a gente tá falando sobre a Revolução Russa, né? Tô com a apostila de vocês aqui, que é a Revolução Russa. Nós estávamos já no final desse conteúdo e eu vou dar continuidade com vocês para a gente terminar esse módulo e ajudar vocês a fazerem as atividades. Quem não fez, né, fazer, e quem já fez, para dar uma avaliada se fez corretamente. Nós estamos na página 169, tá? Falando do Partido Comunista e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da URSS, tá? Lembrando vocês que depois que os bolcheviques chegaram no poder, os bolcheviques vão criar um novo partido. Criar um novo partido não, na verdade eles vão reutilizar o partido que eles fizeram o golpe, o Partido Comunista, tá? E eu vou relembrar um pouquinho para vocês da Revolução Russa, o início, como aconteceu. Basicamente, no início de tudo, em 1917, a Rússia passava por uma situação difícil, econômica, né? Era um país agrário, um país que sofria com pobreza, sem comida, tinha muitos latifúndios, muitas terras improdutivas, a industrialização tinha acabado de começar, assim, era recente a industrialização na Rússia. Então os russos passavam por uma situação bem complicada no final do século XIX e começo do XX. Aí o que acontece? Eles começam a perceber que era um dos poucos países que ainda tinha uma monarquia absolutista. E eles decidem, os trabalhadores organizados, montar um partido para fazer concorrência, sei lá, oposição melhor, para fazer oposição ao rei, que era um monarca absolutista na época, o Nicolau II. Eles começam a fazer essa oposição principalmente depois do Domingo Sangrento, que a gente já estudou, que foi o dia que o Nicolau recebe os manifestantes com muita violência lá no palácio, que estavam fazendo uma manifestação pacífica. Depois disso, o Partido Comunista, ele se organiza, né, e se divide em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Eles continuam fazendo suas organizações dentro das fábricas, e no fim eles fazem uma revolução, que é a primeira revolução no ano de 1917, que é a Revolução Menchevique, revolução burguesa, né? Essa revolução vai ser liderada por Alexander Kerensky. Ele vai organizar a sociedade, ele vai virar o líder da Rússia depois da revolução, vão expulsar o Nicolau II e vai passar a governar. Só que as suas pautas não foram levadas em consideração. A pauta da população, né? Quando eu digo as suas pautas, as pautas da população não foram levadas em consideração. Como, por exemplo, a retirada da Rússia, no ano de 1917, da Primeira Guerra Mundial. Além disso, ele não faz a reforma agrária, não cria nenhum projeto para educação, ele não cria nenhum projeto para alimentação e para ter direitos trabalhistas nas fábricas. Então a população fica insatisfeita com o governo do Alexander Kerensky. Uma das coisas que ele faz é fazer com que os exilados voltem para a Rússia, né? Ele faz os exilados voltarem, que tinham sido exilados ainda na época do Nicolau, e um desses exilados que voltam é o Lenin. E o Lenin começa a organizar os trabalhadores nos sovietes para planejar uma nova revolução, uma revolução que beneficiasse a população, os trabalhadores. Ele faz isso e consegue fazer essa revolução no ano de 1917 também, ou seja, em 1917 temos duas revoluções, a Revolução Menchevique em fevereiro e a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique. Os bolcheviques eram trabalhadores, operários, que faziam parte do Partido Comunista, né?
Eles fazem essa revolução, o Lenin vira o líder deles, baseado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, baseado no materialismo histórico, no socialismo científico. Ele pauta seus objetivos para o seu governo. Os objetivos eram retirar a Rússia da guerra, ele conseguiu, retira as tropas, né, pede para sair da guerra. Ele faz a reforma agrária, divide as terras improdutivas entre a população e passam a plantar para que todos consigam comer, se alimentar e ter uma produção excedente. Ele faz um projeto, ele cria um projeto educacional grande de alfabetização em massa dos russos. Além disso, ele cria ministérios e tem a ideia de chegar até o comunismo, vamos dizer assim, que era o ideal da revolução. Comunismo, se diga de acordo com o socialismo científico, seria uma sociedade sem líder, sem um líder forte. Ele já tinha passado pelo socialismo, que era a ditadura do proletariado, sendo o Kerensky e o Lenin os ditadores. Agora, o desejo era chegar no comunismo, num país sem líderes máximos, né? O Lenin consegue isso por pouco tempo, né? Ele cria os comissários do povo, e os comissários do povo passam a organizar a sociedade, basicamente, em distritos, né? Eles começam a governar local, por locais, por regiões, e ministérios, vários ministérios, né? Aliás, é durante o governo do Lenin que tem a primeira mulher, que é ministra. Se eu não me engano, ela é a ministra da Assistência Pública, tá? Alexandra Kollontai. E durante esse período a Rússia avança muito, principalmente em educação, né? Tem um avanço muito grande em educação. O socialismo toma o país e meio que o Lenin se retira do poder. Quando ele se retira do poder, é montado, nesse momento também, em 1922, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É nesse momento que a Rússia deixa de ser Rússia e passa a virar a União Soviética. Tá? Outros países vão, junto com, por pressão do Exército Vermelho, que era o exército bolchevique, se anexar à Rússia, como, por exemplo, a Ucrânia, a Moldávia, o Cazaquistão, o Uzbequistão. Todos esses países vão se adequar e se inserir no território russo, basicamente vão fazer a União das Repúblicas Socialistas, tá? Eu tô na página 170 agora. Porém, tem uma guerra civil na Rússia, os mencheviques não aceitam o poder do Lenin, não aceitam que ele tenha deixado o poder também, dividido o poder com o povo, e começa uma guerra civil na Rússia, tá? Essa guerra civil, se eu não me engano, começa em 1921. Essa guerra civil vai ser dois exércitos, basicamente o exército branco, que é o exército menchevique, e o exército vermelho, que é o exército bolchevique. Os dois exércitos tentam tomar o poder, no final o exército vermelho vence e o Lenin volta a ser um ditador, a ditadura do proletariado. Ele volta a liderar os russos. Tá? Ele lidera com um certo apoio do povo, o povo gosta do governo do Lenin, ele é reconhecido como um grande líder, mas em 1924 ele morre. E quando ele morre, o poder fica vago e começa uma disputa dentro do partido para saber quem vai, vamos dizer assim, substituir o Lenin. E essa disputa vai ser principalmente entre dois sujeitos, né, que era o Stalin e o Trotsky. Trotsky era o líder do Exército Vermelho, um amigo do Lenin, aliás, e os dois disputam o poder depois da morte do Lenin. Quando os dois disputam, o Stalin, que era basicamente o líder do partido na época, ele meio que ganha e expulsa o Trotsky do território. Não só expulsa o Trotsky, mas também quer apagar a imagem dele de todos os meios de comunicação, jornais, revistas, fotos, porque era uma forma de governo, né? Uma forma de governo manipuladora e violenta, autoritária, né? O Stalin vai ser um líder autoritário, bem autoritário. Ele chega ao poder, ele coloca um longo período de terror, porque ele passa a perseguir todos os opositores, a prender os opositores, matar, torturar. Então, ele vai ser um líder nesse sentido de autoridade, autoritário, uma ditadura, né? O Trotsky vai para o exílio no México. Aliás, a gente tem notícias
que ele ficou na casa da Frida Kahlo um tempo, e ele é encontrado pelo serviço secreto da União Soviética e é morto lá no México mesmo. Nós temos na página 171 as consequências da Revolução Russa. As consequências são algumas, positivas e negativas. Positivas porque a Rússia, que era um país completamente agrário durante o século XIX, no século XX vai despontar como uma potência incrível, uma potência grande, poderosa na Europa. Aliás, vai fazer, vamos dizer assim, disputar com os Estados Unidos quem é a maior potência do mundo. Qual é a maior potência do mundo, né? Os dois países vão disputar durante muito tempo. E como um país sai de um país agrário para virar a maior potência? Então isso vai ser extraordinário no sentido que a Revolução Russa incentivou as ciências e a educação. Do ponto de vista econômico, vai ser positivo também, porque a industrialização vai crescer cada vez mais na Rússia, a população vai melhorar de vida, mais condições de vida, de trabalho, mais alimento, a reforma agrária vai permanecer, as empresas serão estatizadas, obviamente, porém, os pontos negativos da Revolução é a própria violência, né, o autoritarismo do governo do Stalin, que, se eu não me engano, vai durar até 1953, quando ele morre. Então, é bastante tempo, né, de 24 até 53. Também vai ter os burocratas, os burocratas vai ser um governo totalmente burocrático, tudo para fazer na Rússia vai ser bem difícil. E também, além da ameaça ao capitalismo, que vai gerar uma polarização depois da Segunda Guerra. Uma polarização de mundo comunista e mundo capitalista, que isso também é um ponto negativo, certo? Aqui a gente tem na página 172 uma atividade, é uma atividade para vocês observarem como que a manipulação da mídia era feita, né? Fake news não é uma coisa de hoje, é uma coisa antiga, o Stalin já usava as fake news e a manipulação das imagens. Então, na página 172 vocês vão fazer isso, e 173. E atividade, tarefa de casa, falando sobre a Revolução Russa, Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro, Nicolau, tá bom? Vocês vão fazer e eu vou mandar as tarefas para vocês corrigidas mais pra frente. Mas, por favor, façam, né? E eu vou gravar um próximo vídeo pra gente falar sobre a Primeira República. A gente volta pro Brasil agora. Lembrando que a gente está falando de um período mesmo, né? A gente está falando do início do século XX. Então, a Rússia estava passando pela Revolução, o resto do mundo tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. E o que estava acontecendo no Brasil nesse período? Final do século XIX e começo do século XX. É exatamente o momento que o Brasil vai abolir a escravidão, que o Brasil vai acabar com a monarquia, que a gente vai virar uma república. Como essa república vai acontecer, o que será feito, como a população vai enxergar esse novo sistema político. Então, no próximo vídeo eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, saudades e beijinhos a todos, né? E obrigada pela aula, por vocês terem assistido.